Alexandre Guerra, do Partido Novo, é mais um candidato ao GDF entrevistado pelo projeto Projeção Debate DF. Candidato, nós temos 15 minutos para que o senhor possa expor suas ideias e também ser questionado aqui nesse exercício da livre democracia, da política do Distrito Federal. Bom dia, eu gostaria de saber primeiramente, como um candidato que considera um outsider, até pelo partido que o sustenta, que é o Partido Novo, conseguiria governar se vai precisar do sistema, das velhas práticas, para poder fazer a gestão de um governo tão importante como o da capital da República? Bom, primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui, parabéns ao Colégio Projeção por promover esse espaço de debate, de discussão muito importante, né, dentro da democracia, principalmente no ambiente universitário, estudantil, que é importante, né, o futuro, as próximas gerações que estão vindo aqui, saem muitas delas dentro do Colégio Projeção. Colégio e faculdade. Colégio e faculdade. Eu acho, respondendo a sua pergunta, que a gente está num momento de escolha. Uma escolha de que a gente quer seguir para o caminho mais do mesmo ou se a gente quer seguir por um caminho que vai nos apontar para um futuro diferente do que a gente teve no passado. E se a gente quiser esse caminho diferente, alternativo, que é o caminho que eu escolhi através do Partido Novo para seguir, a gente tem que romper com práticas de políticas públicas que foram feitas no passado. Não dá para a gente tentar ir por um caminho diferente, fazendo as mesmas e praticando as mesmas ações de sempre. Então, na minha visão, a gente precisa fazer um rompimento que coloque o interesse público como prioridade e não interesses pessoais, interesses partidários, que isso tem acabado, né, com a gestão pública do Distrito Federal. Mas o senhor não acha, por exemplo, que, vamos supor, empossado governador, o senhor vai ter que conviver com a Câmara Legislativa que não trabalha e não tem os princípios do Partido Novo, que é essa inovação. Dá para adaptar sem violentar essa proposta de vocês? Será assim se formos eleitos. Eu acho que quem vai decidir isso é o povo na urna. Então, se o povo eleger o Partido Novo como representante, no meu caso aqui, do Poder Executivo, se eu for eleito governador através do Partido Novo, sem coligação, colocando como a minha principal bandeira de campanha um novo arranjo político, um acordo político que fortaleça o interesse público, eu acho que eu vou ter legitimidade para exigir da Câmara Legislativa que assim seja. Então, a população tem que estar ao nosso lado. Então, tudo vai depender do sufrágio, que é esse momento importante que vai acontecer na semana que vem. Candidato, propostas. Vamos fazer uma avaliação. Como é que o senhor enxerga hoje o governo do Distrito Federal e o que o senhor pretende fazer nos 6 meses, que é aquele período que vocês, quando assumem, eleitos, têm aquele poder, que eu tenho dito isso nas outras entrevistas e perguntado da mesma forma para os outros candidatos, aquele poder imperial, aproveitar aqueles 6 meses de poder quase que absoluto para implementar um choque aí de gestão. Como é que o senhor enxerga o governo do Distrito Federal e o que ele precisa hoje? Bom, primeiro ele precisa de um choque de gestão, como você falou, que inicia com a reestruturação organizacional. Isso está descrito no nosso plano de governo. Então a gente vai reduzir o número de secretarias, de 21 vamos passar para 11, a gente vai reduzir o número de cargos comissionados, justamente porque tem muito indicado político que acaba atrapalhando a gestão pública. A gente precisa colocar o servidor público como protagonista novamente do poder público. Então a gente precisa fazer um choque de gestão na estrutura organizacional do Distrito Federal. E isso nos primeiros, não é nem 6 meses, no primeiro mês. Também nos primeiros 3 meses, aproveitando esse momento que você comentou, que eu concordo muito, a gente precisa levar para a Câmara Legislativa um pacote, né, de ajustes de legislação que nos permita, né, fazer todos os avanços que a gente precisa fazer durante os 4 anos para que a gente dependa menos, né, de negociações com a Câmara Legislativa ao longo do mandato. Então esses primeiros 6 meses usando o seu tempo é uma reforma do Estado, uma reestruturação organizacional e uma aprovação na Câmara Legislativa de um pacote, né, de avanços de políticas públicas que precisam passar pelo Legislativo. Candidato,
o senhor não tem experiência na vida pública, tem experiência na vida privada, o que é muito diferente. Como é que o senhor se apresentaria ou não? Como é que a gente vai entender que o senhor teria condições ou terá condições de governar sendo um neófito na política? Agora que entrou, mas um neófito no sentido de se governar. É possível um empresário assumir, porque tem toda uma característica própria do serviço público, da política, das negociações, que às vezes não é o tempo do empresário. É possível? O que o senhor diria para o eleitor? Eu digo a mesma coisa, depende do que se quer. Se queremos o mesmo que está aí, é melhor pegar quem tem experiência em fazer o mesmo. Se a gente quiser ir por um caminho diferente, é bom a gente pegue alguém que tem uma experiência diferente. Então, assim, se for para fazer mais do mesmo, tem gente mais experiente que eu aí. Eu acho que eu não sou o voto para essa pessoa. Agora, se alguém quer um Distrito Federal moderno, um Distrito Federal eficiente, um Distrito Federal que trilha um rumo diferente, não adianta eleger os caras que estão aí e que fazem carreira política. Olha, eu tenho uma certa experiência com o público, que eu fui presidente do Instituto Food Service Brasil e fui vice-presidente da Associação Brasileira de Franquia. Então, na liderança do meu segmento, eu trabalhei em diversas pautas de políticas públicas. Sou conselheiro do Instituto Atlântico, que é um instituto de proposição de política pública. Um dos projetos, inclusive, é o projeto do Cantagalo, que foi a regularização fundiária de 70% da favela do Cantagalo em 4 anos, que é um tema importante para o Distrito Federal. Então, assim, eu já me envolvi em discussão de política pública. O que eu não tenho é a experiência da politicagem que tem que ser encerrada no nosso Distrito Federal. E eu vou te falar mais uma coisa, gestão pública não é o político que tem essa experiência. O político não tem experiência em gestão pública. O político tem experiência em ficar fazendo maracutagem, politicagem. Quem tem experiência em gestão pública é o servidor, porque o servidor ele é perene. Até o político é transitório. Então a gente tem que se pautar, e eu me pautarei, né, numa parceria, né, junto com os servidores públicos, os melhores quadros que já contribuíram para o meu plano de governo, inclusive, que já estão contribuindo. Metade dos meus candidatos, inclusive, são servidores que querem fazer uma revolução do serviço público. Segurança pública. Como é que o senhor vê a segurança no DF hoje e o que o senhor pretende fazer? Eu acho que é um problema que tem que ser acentuado, né? Eu acho que tudo no Distrito Federal tem piorado por conta de uma falta de capacidade de gestão do atual governo. Segurança pública é um exemplo. Você sabe que eu nunca tive um assassinato dentro de um restaurante de girafas. A gente teve esse ano um policial militar que, infelizmente, sofreu um assassinato dentro de uma loja nossa, um negócio absurdo aqui na Ceilândia. Então, terrível. A gente chegou num estado terrível. A gente tem uma proposta bem longa, né, de segurança pública. Segurança pública é uma corrente com vários elos. Um deles começa com a educação, que é a solução de longo prazo para a segurança. Depois tem a questão carcerária, que tem que ser revista, senão a gente não consegue enfrentar o problema de segurança. 80% dos crimes são reincidência, justamente porque a gente tem um sistema carcerário falido. E a gente tem, por último, o que só é comentado, que é a questão do policiamento, né, que aí é a polícia ostensiva, que precisa ser mais ostensiva, que precisa estar mais na rua. A gente tem 50% do efetivo em desvio de função, desvio de finalidade, atuando em funções administrativas, que a gente vai colocar esse pessoal para ir para a rua. Precisa incentivar o policial para estar na rua, estar nas regiões mais perigosas, né? Inclusive incentivar financeiramente eles atuarem nas regiões que a gente tem maior índice de criminalidade. A gente precisa trazer equipamentos, fazer integração de base de dados, colocar tecnologia para o resultado da polícia ser mais produtivo, conseguir fazer mais com menos. A gente tem no nosso plano de governo a implantação da base móvel comunitária, que é uma base que deu muito certo na Polícia Metropolitana de São Paulo. É uma base comunitária móvel com tecnologia. É a evolução dos PCS que deram certo aí no governo Arruda há tempos atrás. Então a gente tem isso dentro do nosso plano de governo, a gente quer trazer aqui para o Distrito Federal. A gente precisa implantar o conceito de polícia comunitária, uma polícia que conviva com a sociedade, que saiba quem é o dono do restaurante, da padaria e do ponto de tráfico, porque assim a solução do problema ela vai vir de forma mais fácil. E só mais um item, a gente precisa fazer uma campanha de conscientização da importância do policial. Muitas vezes hoje ele está sendo hostilizado pela população,
a população não está dando um devido respeito que deveria dar para o policial, a gente precisa fazer uma campanha de conscientização disso. Transporte público, uma coisa muito cara aos estudantes, para estudantes de um centro universitário como Projeção. Dificuldade de chegar, dificuldade de se locomover na capital do país. Qual é o planejamento do senhor? Bom, tem coisas de curto prazo. A gente tem previsto a expansão do BRT, a ativação do BRT aqui da EPTG, mas expansão também para o eixo norte, ligando o plano piloto a Sobradinho e Planaltina. A extensão, a expansão das faixas exclusivas de ônibus. Isso tem dado certo em muitas cidades do país e ainda não foi implantada devidamente aqui. As vans voltam no Distrito Federal. Olha, de forma que era no passado, não. Então, e a gente tem alguns empecilhos dentro do contrato de concessão com os concessionários. Então, a gente tem que respeitar os contratos. Agora, se for uma iniciativa da sociedade civil organizada, como foi a questão do Uber, aí é uma questão da sociedade civil organizada. Que isso não depende de uma ação do Estado. Que eu acho que pode ser uma solução que soma ao conjunto de soluções que a gente tem. Além disso, algumas soluções de médio e longo prazo, a gente está prevendo a concessão do metrô. A gente vai conceder o metrô de forma que o concessionário faça expansão, modernize o metrô, que hoje está ultrapassado, sem cobrar mais do usuário. A gente tem interesse da iniciativa privada para assumir a concessão das linhas férreas, ligando aqui o centro, a Formosa e a Lusiânia. A gente entende que isso é interessante. Eu estive na ANP Trilhos há um mês atrás e eles confirmaram que é um projeto viável e que pode ser feito através de concessão. Isso está no nosso plano de governo também. Desenvolvimento regional. Vamos falar de Taguatinga, que é a cidade fundacional do Projeção e uma das maiores cidades do Distrito Federal. O senhor vai governar se eleito do centro administrativo ou vai deixar como está? Não, deixar como está eu não vou deixar, né? Porque eu acho um absurdo algo que, por mais que eu discorde, e eu discordo da ideia de fazê-lo... Mas isso não daria desenvolvimento para Taguatinga, candidato? Sim, eu discordo, deixa eu falar, eu discordo pelo fato do custo que ele foi. Então, assim, eu acho que a gente tem outras prioridades para se gastar mais de 1 bilhão nesse centro administrativo. Mas isso foi feito. E aí, se foi feito, a gente tem que aproveitar, né, os benefícios que o projeto possui. Claro. E possuem vários. Um deles é esse. Traz desenvolvimento para Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, melhora e reduz o movimento pendular, né, das satélites para o plano piloto. Isso é muito bom. Você investe o fluxo de automóveis, isso é muito bom. Você centraliza a gestão, ter todas as secretarias no mesmo espaço físico, isso ajuda muito a gestão. Então, esse problema, que hoje é um problema, corre em sigilo dentro de uma Câmara de Arbitragem. Então, assim que eu assumir o governo, eu vou tomar par desse assunto. Já falei com os entes envolvidos, eu tenho até uma proposta já, só que isso não pode virar promessa, porque isso depende do aceite, né, das construtoras e da Caixa Econômica, que foi a financiadora. Mas vou fazer um esforço para a gente mudar aqui para o Centrade. E digo aqui, concordo com você, seria muito benéfico a gente ter o governo aqui nesse centro administrativo. Eu estou de olho no cronômetro ali, o senhor tem 1 minuto agora, um pouco mais de 1 minuto, para passar então uma mensagem final para quem está assistindo o programa como candidato ao GDF. Meus amigos, hoje, 2018, nós teremos um ano importante na decisão que vai culminar, né, no futuro da nossa cidade. Eu queria dizer para vocês que a gente criou um partido que chama Novo, que tem novas pessoas, não tem nenhum políticos, tem pessoas capazes e do bem que querem transformar essa cidade e colocar ele numa rota de desenvolvimento, gerando emprego, gerando uma sociedade justa para todo mundo. Tem muita gente prometendo coisas aí para uma determinadas categorias da sociedade. Eu estou prometendo uma cidade que não seja para o político, mas seja para as pessoas. A gente tem esse ano, em 2018, uma alternativa. Meu nome é Alexandre Guerra, meu número é 30, sou candidato ao governo para colocar o Distrito Federal na rota do desenvolvimento nacional e no desenvolvimento mundial. Então você que está se formando, você que está estudando, é importante você avaliar nossas propostas, porque é em você, é no seu futuro que a gente está pensando. Obrigado. Boa sorte, candidato. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Projeção.
Valeu. Okay. Obrigado. Muito obrigado.